Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta segunda-feira, dia 29 de abril. Começando pela MPLU3, nem a questão, até difícil de encontrar destaques aí no momento atual do Ibovespa nessa região de 55 mil pontos e diversos ativos em congestão, e dentro de congestão. Mais alguns que a gente faz tempo até que não dá uma comentada. A MPLU3, se a gente observa todo esse movimento dela de baixa, toda a recuperação dela em tendência de alta que ela vem fazendo, de curto prazo, encontrou agora uma região de resistência um pouco mais importante, na faixa dos R$ 34,15. É um ativo que encontra-se numa tendência de baixa, num prazo maior, recuando ou corrigindo todo um movimento de baixa, já com boas semanas de alta, já tendo aqui umas 4 semanas aí de um movimento de correção, o ativo começa a dar alguns sinais de perda de força. A principal perda de força visível aqui pelo gráfico diário seria a perda dessa mínima em R$ 31,87. O fato é que aumenta o risco operacional de tentar acompanhar essa tendência de alta desse ativo, já com esses topos e fundos aqui começando a dar indício de perda de força, uma formação semelhante a uma cunha. Então, um sinal mais forte de queda, a perda da mínima do último fundo ascendente aqui no gráfico diário. Aqui o suporte em R$ 31,87, depois teria suporte na faixa de R$ 31,20. Resistência acima de R$ 34,15, fica na máxima de sexta, na faixa dos R$ 35,45 e mais aqui em R$ 37,52. Sula 11, ação que deu uma pancada para baixo depois de ter rompido seu topo histórico aqui. Ela só deu pancada para baixo, um forte movimento de baixo, perdendo vários suportes. Aí após isso, a correção que ela vem fazendo tem sido mais lateral, um movimento mais aqui de lado, onde um rompimento para cima, tanto para cima quanto para baixo, o ideal que se fosse para fazer alguma venda ela ficasse mais um número maior de pregões aqui de lado, para se fazer uma venda nessa perda dessa mínima, mas um rompimento para cima ainda estaria de acordo para ter um repique de alta um pouco mais no preço, onde teria uma resistência mais importante, 15,71. Antes disso, resistência importante na faixa dos R$ 15,28, R$ 15,30. Em termos de compra, não daria pelo gráfico diário para executar essa compra, devido à tendência que não é mais de alta. Só olhando para o gráfico semanal, que a gente vê o ativo num ponto importante de suporte, que daria para monitorar a forma como ela vai romper. Se ela romper para cima, como ela vai romper essa congestão visível aqui no gráfico intraday, para pensar em uma compra aí de curtíssimo prazo, até quem sabe de um day trade nesse papel. CSNA3 no pregão de hoje, candle de indefinição, é um ativo assim como a BISA 3 que apresenta fraqueza, tendência de alta já longa, de baixa já longa, movimento de baixa no semanal já longo, e a ação não consegue gerar um repique de alta, não consegue voltar para cima de R$ 8,00. Hoje sentiu o cheiro dos R$ 8,00 novamente, 8,02 a máxima do dia e voltou a cair, resistência importante. Compra nesse ativo para mim seria acima de toda essa região aqui de R$ 8,00 que ela está, para tentar alguma tentativa de compra de curtíssimo prazo nela. Quanto mais dias ela ficar aqui de lado, mais interessante, a gente continua monitorando mais para venda do que para compra a CSNA3. CSMG3, mesmo setor é da Sabesp, da SBSP3, gerou aqui um acompanhamento em passe do que a Sabesp vem fazendo. Caiu aí perdendo dois fundos anteriores, 46,53 e 46,28. Fechamento R$ 46,00 com queda de 3,44%. Reforçando sua tendência de baixa de curto prazo e gerando uma tendência de baixa ainda que leve, dentro de um movimento de alta, mas enfim uma tendência de baixa de médio prazo, gráfico semanal. Isso tudo depois de ter batalhado para superar de vez os R$ 50,00, mas chegou de forma um pouco mais forte, corrigiu e não teve força para voltar a testar novamente os R$ 50,00, gerando tendência de baixa no curto prazo e também no médio prazo, ficando no meu ponto de vista desfavorável nesse momento para pensar em compra. Segue com viés um pouco mais de baixo. E falar em nível um pouco mais importante de suporte, seria mais próximo dos R$ 45,00 a R$ 44,50. Um próximo nível de suporte para essa ação. E por último, IP3. IP3 no pregão de hoje apresentou queda de 1,11%,
A ação vem com a tendência indefinida, por mais que tenha tido esse topo duplo, mas já passou por uma indefinição, porque gerou um fundo no mesmo nível do fundo anterior e vai gerando um topo praticamente no mesmo nível do topo anterior. Então não confirmou ainda esse topo, mas tem alguns indícios negativos após o pregão de hoje, que favoreceria essa congestão, podendo gerar um novo movimento de baixa, com suporte imediato na faixa dos 15,45 e depois a região de dois fundos anteriores em R$ 15 a R$ 14,90. Seriam os próximos suportes. Pensar em compra nesse ativo, eu só focaria um pouco mais em compra através de sinais de alta acima aí dos 16,45. Isso seria o meu foco em cima da IP3. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.